Minha gente, quanto tempo que a gente não se encontrava? Pois é, estamos de volta com o podcast Vamos Juntos. Agora no YouTube de Casa Nova, estamos hospedados no perfil oficial da JS Nordeste, aqui no YouTube, no nosso canal. E para mim está sendo uma alegria enorme poder voltar às gravações e encontrar com vocês novamente. Esses meses, desde o ano passado até aqui, foram importantes para um discernimento, um repensamento e também para a minha adaptação na minha casa nova. Afinal de contas, agora eu estou morando aqui em Carpina, ainda no estado de Pernambuco, só que numa nova modalidade de vida, aqui como padre, trabalhando na pastoral da escola também, além de ajudar também aqui na paróquia. Minha gente, nossa missão continua e graças a Deus, os jovens aqui da nossa inspetoria continuam abraçando esse projeto e com muita alegria que eu retorno aqui para falar com vocês. Bem, muitos temas a gente já poderia ter falado aqui, mas isso não quer dizer que eles não possam ser abordados no futuro. É claro que podem ser sim. Basta que vocês também mandem as mensagens de vocês falando aqui com a gente. Meu perfil no Instagram, Antônio João Neto, é só procurar por mim, manda mensagem lá. Eu sempre vou divulgar também o podcast por lá. Você também pode mandar mensagem nos comentários do YouTube e também por onde você está ouvindo nessa plataforma de streaming que você estiver escutando. A gente vai ver as mensagens e com certeza vai responder a todas elas, atendendo também aos pedidos que vocês fizerem com relação a tema e tudo mais. Bom, vocês já sabem de tudo isso e nós temos novidades. Uma delas é a vinheta nova. Vocês vão ver aí que a vinheta está bem diferenciada, bem bacana. Espero que vocês gostem. Eu quero agradecer o carinho de todo mundo e a paciência de vocês de terem esperado todos esses meses até a gente voltar. Faço o convite de que vocês compartilhem desde agora esse episódio com o máximo de pessoas que puderem, em especial a todos os jovens que vocês conhecerem. Afinal de contas, esse nosso podcast é feito para a formação, para o crescimento, para o fortalecimento de toda a juventude salesiana e de todas as outras juventudes que estiverem nos escutando. Independente da idade, independente de onde sejam, entendeu a nossa língua? Tá tudo certo, vem com a gente que esse podcast é nosso. Bom, e para a gente partir para o tema do nosso episódio de hoje, porque eu não só vim falar que a gente voltou, eu já trouxe também uma temática muito maravilhosa, que você já deve ter visto aí pelo título. Vamos falar então hoje dele, do nosso querido São Domingos Sávio, que é um santo que a gente comemora no mês de maio também. São Domingos Sávio demonstrou um profundo compromisso com o serviço aos pobres ao longo de sua vida. Você sabia disso? Bom, mesmo muito jovem, ele conseguiu fazer uma diferença bem boa. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o que é essa santidade de São Domingos Sávio, hein? É uma santidade que também se converte em caridade. Vamos saber de tudo isso agora. Por isso, ai que coisa boa dizer isso. Eu te convido, vamos juntos? Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Vocês viram aí que chique? Pois é, menino, nossa vinheta nova. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o podcast da Juventude Salesiana e eu sou muito feliz de poder participar dele. Bom, deixando essa conversa das emoções de lado, vamos juntos caminhar ao encontro do testemunho de São Domingos Sávio, esse grande santo que nós temos na nossa família salesiana e muito orgulhosos ainda por ser um santo jovem, inclusive um dos santos mais jovens a serem canonizados. Acredito eu que o mais jovem até hoje a ser canonizado pela igreja. Minha gente, São Domingos Sávio, como todo mundo que é da família salesiana sabe, é um santo do carinho, do amor de todos nós. Foi um jovem muito dedicado à missão, alguém que se entregou à vida salesiana com um desejo ardente de santidade. Para saber bem muito sobre a vida dele de um jeito bem detalhado, você pode pesquisar um dos nossos episódios do podcast Vamos Juntos, lá dos inícios. É bom que vocês já escutam aí como era o podcast nos seus primeiros episódios, né? O episódio número 10.
Visitando esse episódio, vocês vão conseguir ver como é que foi detalhadamente a vida de São Domingos Sávio. Bom, mas para deixar vocês com um gostinho do que é esse episódio número 10, né? A quem já ouviu, a nostalgia, a quem ainda não ouviu, vai ser a novidade. Só a título de informação, Domingos Sávio nasceu dia 2 de abril de 1842, em Riva di Chieri, lá na Itália. Ele era um filho de pais muito pobres, porém ricos em valores. Os pais de São Domingos Sávio eram bastante católicos. O pai dele era ferreiro e a mãe era costureira. Domingos Sávio impressionou desde pequeno por uma maturidade humana e cristã extremamente desenvolvida. Para servir a Santa Missa, ele esperava o padre fora da igreja, mesmo debaixo de neve. Ele estava sempre alegre, ele tinha assumido com muita seriedade a sua vida de santidade. Tanto que, quando ele fez a sua primeira comunhão, aos 7 anos de idade somente, olha, eu fiz a minha com 8, tá? E achei bem novo ainda. Mas ele fez com 7. Veja, com 7 anos de idade, ele escreveu algumas promessas e foi bem fiel a ela, alguns compromissos com a sua Eucaristia. E que compromissos são esses? Bom, vamos trazer então para vocês saberem quais são esses compromissos de São Domingos Sávio com a sua Eucaristia. Ele colocou assim: devo confessar-me frequentemente. Bonitinho, né? Buscar sempre a confissão é um jeito da gente repensar os nossos valores, repensar as nossas atitudes, para a gente poder ter um futuro verdadeiramente cristão. Outro compromisso que ele marcou para si foi: santificarei os dias festivos. Dia de festa para ele não era um feriado qualquer, dele ficar com a perna para cima. Dia festivo para ele era verdadeiramente um dia santo, o dia da festa dos santos, do Santo dos Santos, que era o próprio Jesus, o domingo, por exemplo. Bom, outro compromisso que Domingos Sávio marca na sua primeira Eucaristia é um muito lindo: terei como amigos Jesus e Maria. Massa demais, né? Grandes amigos são pessoas que estão ao nosso lado, trocando ideias, aceitando a gente, mas também orientando a gente para um caminho legal. E que ótimos amigos não seriam esses, né? Jesus e Maria. Isso é inspirador, né? E o último é o mais famoso de todos: antes morrer do que pecar. Esse desejo corajoso dessa criança, acredito que nem todo adulto tem não, tá? Digo mesmo, é uma coragem muito grande a gente querer desejar antes morrer do que chegar a cometer pecados. É ou não é um desejo de santidade muito grande? São Domingos Sávio era um menino muito exemplar, porém, logicamente, ele também tinha muitas limitações. Uma dessas limitações do Domingos Sávio era principalmente o seu temperamento. Mas ele se esforçava bastante para não desagradar a Deus e agir com misericórdia nos relacionamentos. Desse jeito, a decisão por Deus e por viver uma vida de santidade era o primeiro exemplo que ele pode inspirar a gente a viver. Esses propósitos que ele fez com 7 anos de idade, dá pra gente ainda dar uma aprofundada, sabia? Essa ideia da confissão frequente. Olha, tem muita gente hoje que tem buscado confissão frequente. Isso é bom, não é ruim não. No entanto, o equilíbrio nas coisas deve ser o principal. Gente, tem muitos jovens que estão indo buscar a confissão somente como um preceito, sem uma transformação de vida. Afinal, para que serve a confissão? Ela nos ajuda a gente repensar as nossas atitudes, a abandonar as atitudes erradas e a buscar a vida junto de Deus com atitudes sérias de compromisso com o reino. Não é uma coisa somente que eu vou lá dizer, depois eu volto a pecar e volto a me confessar de novo, sem um pensamento, sem uma mudança, sem que isso gere nenhuma transformação na sua vida. Vocês entenderam? Então, essa confissão frequente que São Domingos Sávio falava, não era somente para cumprir um preceito, mas era principalmente para buscar dentro de si uma transformação de vida, uma mudança de atitude. Afinal, o santo se faz de muitas atitudes de transformação. Atitudes, inclusive, de caridade, é isso que a gente vai vendo nesse episódio. São Domingos Sávio tinha profundo amor por Deus, profundo amor à causa do Evangelho, e ele fazia dela a sua causa de vida, tanto que verdadeiramente queria ser santo. Confessar-se frequentemente é um ótimo conselho que Domingos Sávio nos dá. No entanto, transformar a vida a cada confissão, buscando verdadeira santidade, é o verdadeiro exemplo que ele nos deixa. E aí também, inspiração para todos vocês jovens, viu? Cuidado com essas confissões frequentes para não se tornar somente um lugar onde eu vou dizer os pecados anotados num papel como uma receita de bolo, sem estar de verdade contrito, sem estar de verdade arrependido dos pecados e dizer só por dizer. Cuidado para não jogar fora a graça de Deus, hein?
Não brinque com sacramento não, que é coisa séria. Outro conselho que a gente pode se aprofundar é se santificarei os dias festivos. Como eu já tinha dito no início, não é somente um feriadão que a gente cumpre nos dias festivos. Os dias festivos para nós são dias de verdadeira festa ao nosso Deus. Portanto, eu não posso deixar a missa de lado. Não posso deixar o compromisso que a missa me inspira, inclusive, de lado. Tenho que viver esse compromisso com fidelidade, viver esses compromissos com verdade. O dia de festa deve ser um dia de festa no céu e também na terra, ou seja, um dia de festa no nosso coração, de honrar a Deus. Eu vou confraternizar com os amigos, posso fazer isso sem problema nenhum. Posso curtir minha família, descansar? Posso sem problema nenhum. Tudo isso num clima de santidade e também sem deixar o compromisso eclesial na minha comunidade de viver lá na igreja, de celebrar o amor de Cristo lá na minha comunidade, né? Isso é importante. O outro conselho, que com certeza vocês já anotaram aí, terei como amigos Jesus e Maria. Ter amizade com Jesus e Maria é, de fato, conviver com eles. Ouvir o conselho que os nossos amigos têm a nos dar, não é mesmo? Trocar um pouquinho as nossas experiências com eles, compartilhar o que a gente sente. Daí a importância da frequente, então, oração. O jeito de conversar com Jesus é rezar, minha gente. E o jeito de conversar com a Mãe de Deus, de estar próximo, de tomar o exemplo da Mãe de Deus, também são as orações, em especial do Santo Terço, quando a gente medita aquele terço, observando aqueles mistérios tão lindos para cada dia, a gente consegue, contemplando a vida de Cristo, observar a fidelidade e o amor que a nossa querida Mãe Maria nos deixa como exemplo. Bom, sejam amigos de Jesus e Maria como São Domingos Sábio foi, compartilhando com eles a sua vida. Isso vai ser uma coisa muito importante, de muita valia para vocês, com certeza. Vamos seguindo? E o último exemplo, antes morrer do que pecar. Essa aí é realmente uma proposta desafiadora, que, como eu disse, nem todo mundo tem coragem de viver, né? Mas eu sei, embora vocês já tenham cometido pecados, como eu também já tenho cometido muitos pecados em minha vida, o exemplo que São Domingos Sábio nos deixa nos ajuda a gente se inspirar a evitar o pecado, que é um caminho que nos levará mesmo à morte. O pecado sempre, sempre, sempre nos levará à morte. A vida de pecado é uma vida que não vai nos levar à santidade, não vai nos levar a viver bem, nem com a gente mesmo, nem com quem está à nossa volta, muito menos ainda com Deus, porque a gente vai se sentir distante, vamos nos sentir longe, não vamos nos sentir alvos dessa misericórdia infinita de Deus. Minha gente, o pecado às vezes cega a gente com relação ao alcance de Deus. Então, vamos preferir a vida, vamos preferir estar junto de Deus. Pois é muito melhor do que preferir pecar e morrer, não é? Não buscar o caminho do pecado é buscar o caminho da vida, da amizade, da alegria, da santidade que Dom Bosco nos ensina e que Domingos Sábio viveu de um jeito tão bonito, tão intenso. Olha, gente, uma característica forte da vida de São Domingos Sábio era a alegria. Sabe por quê? Porque esse foi o caminho de santidade que Dom Bosco deixou para ele. Viver a alegria é viver o caminho de santidade. É isso que Dom Bosco propôs. Santidade era a meta do Domingos Sábio, mas ele era somente uma criança e não fazia coisas extraordinárias. São Domingos Sábio somente estudava, brincava, ajudava os outros em suas atividades, porque é justamente na simplicidade da vida que a gente alimenta grandes propósitos. E Dom Bosco ensinou isso para ele. Em qualquer situação, estar alegre. Uma alegria inesgotável, um verdadeiro tesouro de santidade. Viver com esse tesouro bonito que Deus nos oferece é procurar não murmurar e oferecer tudo o que acontece em nossa vida, no dia a dia da gente, como via de santificação. Hoje, muitos adolescentes têm mais oportunidades do que São Domingos Sábio de viver a sua vida de santidade, sabia? Mas poucos sabem aproveitar e até às vezes reclamam muito da própria vida. O pequeno sábio passou muito frio, passou privações, teve desafeto na escola, mas ele persistiu na alegria e foi recompensado com o dom da paciência e logo com o céu que o aguardava. Minha gente, Domingos Sábio é modelo mesmo pra gente. Ele controlou também seu temperamento, viu? Porque como um bom italiano, Domingos Sábio era bem estressado. Tem um episódio na vida dele que ele prefere não almoçar porque algumas pessoas não quiseram rezar antes de comer. E isso para ele era inaceitável. Mas com o passar do tempo ele foi se tornando uma pessoa cada vez mais agradável, uma pessoa com um olhar de misericórdia. Isso é importante, né? Tantas outras coisas a gente pode ver da vida de São Domingos Sábio como um bom cultivo de amizades.
Ele foi amigo de grandes homens também, de pessoas importantes em sua vida e na vida da história da igreja também. Como, por exemplo, o Beato Miguel Rua, que foi o primeiro sucessor de Dom Bosco. Eles conviveram juntos, foram amigos, mas também ele perdeu muitos amigos, entre eles o Camilo Gávio e João Massalha. Ambos faleceram ainda bem jovens. Seu afeto por eles levou a chorar muito quando eles morreram, devido à epidemia que matou muitas pessoas naquela época. A amizade, minha gente, é um presente divino. E ter amigos que nos levam a Deus é uma proteção constante diante das ciladas que o inimigo provoca para a gente. Por isso, Domingos Sávio, além de amar os amigos, rezava por eles e nos ensina também a fazer a mesma coisa, amar e rezar também por nossos amigos. Isso é um sinal de caridade. E para falar melhor da santidade de São Domingos Sávio, eu vou trazer para vocês um pequeno trecho de um livro escrito sobre ele. O autor é bem famoso, é o Terésio Bosco. Esse livro foi traduzido aqui para o português e tem uma história muito bacana, muito interessante, que eu acho que vale a pena entender o que significa verdadeiramente essa caridade que é tão marcante na vida de São Domingos Sávio. A história conta que o verão e o outono daquele ano foram particularmente quentes. Quando a cidade de Turim parecia oprimida pelo mormaço, correu a célebre e terrível notícia: a cólera está se alastrando pela cidade. A cruel doença que surgia de vez em quando e fazia vítimas na cidade e nos campos, como uma bomba, talvez tivesse sido trazida ao Piemonte por algum veterano da Guerra da Crimeia. O rei Vítor Manuel II e toda a família real abandonaram Turim apressadamente num carro fechado e refugiaram-se no solitário castelo de Cazelete. A peste dizimava toda a cidade. Mais de 100 novos doentes todos os dias. As famílias que ainda não tinham adoecido trancavam-se em casa, enquanto qualquer contato com as outras pessoas era evitado. Os doentes morriam sozinhos, abandonados. O prefeito de Turim lançou então um apelo aos mais corajosos. É preciso entrar nas casas, transportar os doentes para o hospital, tratar deles. Arriscar a vida para salvar a cidade. Dom Bosco então reúne todos os seus jovens, 500 jovens, lá do seu oratório. O prefeito fez um apelo aos mais corajosos. Se algum de vocês estiver disposto a sair comigo para ajudar os doentes, em nome de Nossa Senhora, eu garanto que ninguém será atingido. Contanto que conserve a graça de Deus e traga consigo uma medalha de Nossa Senhora. Naquela mesma noite, 44 dentre os maiores se ofereceram como voluntários. Dentre eles, São Domingos Sávio. Dias de trabalho estafante. Há tempo apenas para comer alguma coisa, e bem pouco. Em seguida, corriam as ruas, visitavam as casas. Os doentes são transportados para o hospital em macas improvisadas. Muitos, porém, não estão em condição de ser carregados. São então atendidos pelos meninos, que confortavam eles nos seus últimos momentos. Quando o calor diminuiu, a cólera pareceu diminuir também. Já poucas vítimas. A cidade então volta a viver. Uma noite, ao passar pela rua de Cotolengo, Domingos Sávio olha para a fachada de uma casa e, como se uma voz o chamasse, ele entra e sobe a escada. Sem titubear, bate na porta, o dono atende. Desculpe, diz Domingos Sávio, deve haver aqui uma pessoa doente de cólera que precisa de ajuda. O pobre homem arregala os olhos. Não, aqui não há ninguém, só faltava isso. Mas tem certeza? Domingos Sávio pergunta. Absoluta, diz o homem. Mas está enganado. Posso dar uma olhada? São Domingos Sávio ainda assim insiste. O homem não gostou. Sabia muito bem que em sua família, graças a Deus, todos estavam bem. Mas aquele rapaz insistia de um jeito que parecia verdade. Entre, vamos conferir então. Mas verá que está enganado, disse o homem. Eles então examinaram os quartos, a cozinha, o depósito e nada. Mas não haverá aí algum quartinho de despejo qualquer? Domingos Sávio perguntou. Então o homem se lembrou que há sim um quartinho. Será o da Maria? Pergunta ele. Então os dois sobem, sob o telhado há um quartinho. Agachada em um canto, com o rosto crispado pela agonia, uma pobre mulher está nas últimas. Depressa, chame um sacerdote, diz baixinho São Domingos Sávio.
e se coloca com desembaraço a prestar os seus préstimos de enfermeiro. Maria, quem podia imaginar, repetia o bom homem, descendo depressa essas escadas em busca de um padre. A pobre mulher costumava trabalhar em casas de família e havia-lhe pedido licença para dormir naquele lugar. Como saía de madrugada e voltava de noite, o homem quase não se lembrava dela. Chegou o sacerdote e administrou os sacramentos à moribunda. A um canto, chapéu na mão, o dono da casa não parava de repetir: pobre Maria. Mas como é que aquele menino descobriu? Com a chegada do inverno, a cólera cessou. Dos 500 meninos de Dom Bosco, nenhum foi colhido pela doença, e eles puderam voltar tranquilamente aos estudos. Também Domingos Sávio, como se nada tivesse acontecido, voltou aos livros e às aulas do padre Francésia. Minha gente, essa é uma história bonita, né? Bom, é claro que essa história foi contada para nós, foi dita para nós. Nós vivemos pandemia recentemente, mas é importante ainda assim fazer um adendo, né? O que foi proposto por Dom Bosco a esses meninos é que eles se mantivessem na graça de Deus, se mantivessem em santidade e pudessem ajudar as outras pessoas. Claro que eles não fizeram de qualquer jeito, eles se prepararam para isso, estavam prevenidos contra essa doença. Se alimentavam, eu sei que pouco, mas faziam por onde. E, pela graça de Deus, todo mundo salvou e foi salvo. Esse jeito de ser caridoso, esse jeito de estar doado à vida do outro, é exemplo de santidade. É só olhar para a vida de Cristo. Cristo o tempo todo doou a sua vida por nós. Então nós também devemos doar a nossa vida pelos outros. Isso é orientação para todas as pessoas que querem viver a santidade. São Domingos Sávio, inclusive, vendo a situação de seus colegas, ele tem um impulso, ele inicia então um grupo chamado Companhia da Imaculada. Esse grupo tinha como objetivo principal trabalhar a santidade, os bons propósitos, os bons estudos, tornar os seus componentes os melhores da turma. E assim ele conseguiu, com 21 artigos, organizar este grupo, as regras deste grupo, e esse grupo foi frutuoso, viu? Muitos meninos desse grupo se tornaram depois grandes salesianos. E até hoje esse grupo continua em diversos oratórios nossos ao redor do mundo, com o nome mudado para Amigos de Domingos Sávio. Então, Clube Sávio, a companhia continua a crescer e promove também o bem até hoje, até os nossos dias. É um jeito também de ser caridoso com os outros. Domingos Sávio se colocou a ajudar os doentes e pobres, se colocou a ajudar os seus colegas organizando-os em grupo, e ele de verdade, minha gente, tinha dedicação a todo mundo. É assim que a gente vai vendo como se constrói a vida de um santo, como se faz a vida de um santo. E é isso mesmo que eu quero trazer de exemplo para você. Estamos vivendo já o iniciozinho de maio, no dia 6 de maio, quando a gente celebra São Domingos Sávio. É uma data importante para toda a família salesiana, e eu trouxe o exemplo desse jovem para que você que está me ouvindo se inspire em viver também a vida de santidade. A vida de santidade, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que a vida de Cristo. Dedicar-se à vida do Senhor, dedicar-se como o próprio Cristo ao amor às pessoas. É desse jeito que a gente ama a Deus. Domingos Sávio entendeu isso desde pequeno, fez de seus melhores amigos Jesus e Maria, e com certeza ele foi influenciado por eles e também por todos os outros amigos que ele teve, como Dom Bosco, por exemplo, a viver uma vida de santidade em prol da caridade, em prol do exemplo, do cuidado para com as outras pessoas. E você aí, o que é que tem feito com a santidade que Deus te oferece todos os dias, na Eucaristia, na palavra, na vida que você tem aí? Domingos Sávio nos ensina bonitos exemplos. O principal deles é entender a santidade como alegria e como caridade. É por isso que eu te convido nesse mês de maio a abrir um pouco mais o seu coração para a caridade de Deus. Ela é símbolo de um verdadeiro santo, de uma verdadeira santa. E você, mesmo se já passou dos 15 anos, que foi a idade com a qual Domingos Sávio morreu, ou se ainda não atingiu essa idade, eu te convido, tenha coragem, faça por onde viver a vida de santidade, sendo caridoso, caridosa com os outros. É importante. Domingos Sávio tinha 2 sonhos na sua vida: tornar-se padre e alcançar a santidade. O primeiro, infelizmente, ele não conseguiu, porque a terrível doença da pneumonia levou ele bem antes. Mas o sonho maior de sua vida foi alcançado: viver uma vida exemplar, uma vida de santidade. Foi curtinha, morreu com 15 anos, mas perfeita para os parâmetros da Igreja, que o canonizou em 1957. Nessa festa, o Papa Pio XII o definiu como pequeno, porém grande gigante de alma. É o pequeno gigante.
As relíquias de São Domingos Sávio são veneradas na Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, em Turim, lá na Itália. Inclusive eu fui lá em 2023. Gente, que experiência linda. Lá também estão as relíquias de Dom Bosco, então eles estão juntos lá celebrando essa festa no céu. O dia de São Domingos Sávio, como eu já disse a vocês, é o dia 6 de maio. Mas para começar a santidade não precisa estar dia 6 de maio não, viu? Pode ser hoje mesmo, enquanto você está escutando esse podcast. São João Paulo II diz ainda: com São Domingos Sávio, que todos sejam missionários do bom exemplo, da boa palavra, da boa ação em família, com os vizinhos, com os colegas de trabalho. Com efeito, em todas as idades pode-se e deve-se dar testemunho de Cristo. O compromisso do testemunho cristão é permanente e cotidiano. Que São Domingos Sávio nos ajude nessa vivência de santidade, nessa aventura que é viver junto de Deus. E eu desejo que você, nesse nosso retorno do podcast Vamos Juntos, continue caminhando com a gente, para que a gente possa dar bons passos de santidade em nossa vida e ajudar os outros também a uma vida melhor. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Domingos Sávio, rogai por nós. Tudo de bom, até a gente se encontrar de novo. E eu te convido a essa vida de santidade muito intensa que São Domingos Sávio viveu. E aí, vamos juntos? Essa é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.